A paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos em Cristo. Mais um devocional nesta manhã e estamos falando a respeito dos milagres de Jesus. Na continuação, iremos falar da ressurreição de Lázaro, um dos últimos milagres de Jesus. Antes do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, ele fez maravilhas. E nós queremos continuar falando sobre esse extraordinário testemunho de milagre. A Bíblia disse em João capítulo 11, vamos meditar do versículo 4 ao versículo 13, que disse assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E o verso 5 disse assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós vemos que a resposta que Jesus deu para o mensageiro que trouxe essa triste notícia, que Lázaro, o seu amigo, estava enfermo. E Jesus, mandando novamente a mensagem para as suas irmãs, dizendo: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Nós vemos que, e no verso 5, Jesus dá esta segurança. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Devemos andar na confiança do amor de Deus. Que nada, que nenhuma prova, nenhuma perda, nenhum momento difícil que você esteja passando, você pode pôr em descrédito o amor de Deus. Deus nos ama, Deus te ama, independente de qualquer situação ou circunstância que estejamos vivendo. A circunstância, momentos são rápidos, passa, como diz a Bíblia, Salmo 30, verso 5, que disse que pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta noite não é uma noite física, uma noite de 12 horas, fala de uma noite da prova, uma noite de dor, uma noite de sofrimento. Então, a Bíblia nos assegura que a noite pode ser muito escura ou pode ser muito longa, mas o Senhor nos dá a certeza de que ela terá um fim e seguramente a alegria virá com o amanhecer de um novo dia. Sempre haverá o amanhecer de um novo dia. Ao falar desta palavra, me lembro, o Espírito Santo me traz à memória quando eu me lancei na obra de Deus, na obra missionária, para dizer, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, na vida da minha família. Era justo naquele tempo que estávamos passando uma prova, toda a família. Meus pais estavam entrando em divórcio e me lembro que naquele tempo sempre eu pratiquei a minha vida de oração. Então eu orava, pedia para os irmãos no templo para que orassem, para que aquela ameaça não se tornasse uma realidade. De repente, aquela ameaça se tornou uma realidade.
Minha mãe foi embora de casa, meus pais legalmente se divorciaram. E nesse vento, o Senhor me chama para a obra missionária. E me fui então para o sul do Brasil, Santa Catarina, para Camboriú, para junto com os gideões missionários da última hora fazer a obra de Deus, com muita dor no coração, porque havia deixado em casa um pai e mais 3 irmãos que precisava aparentemente da minha ajuda. Mas o Senhor é fiel em todos os momentos que você e eu estejamos passando. O Senhor me deu a sua palavra e disse: cuida da minha obra, porque eu cuido da tua família. Conclusão, irmãos, os anos se passaram, fui para muitos países e o que aconteceu? Aconteceu que meus pais voltaram a se casar novamente. Meus irmãos que não eram cristãos, hoje todos são cristãos. Todos são servos de Deus, abençoados e prósperos. Você nunca deve duvidar do amor de Deus. O Senhor deu para aquele mensageiro, dizendo: diga para Marta e Maria que aquela enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Muitas vezes nós não podemos ver de onde Deus poderá ser glorificado no meio a tanta perda, no meio a tanta dor, no meio a tanto golpe. Nós olhamos e não vemos por onde poderá vir o milagre, por onde poderá vir uma porta de escape, um livramento, por onde poderá vir algo diferente sobre tudo aquilo que estejamos passando. Mas a palavra continua fiel e verdadeira. Esse problema, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus quer se glorificar na tua vida através de tudo isso que você esteja passando agora. Quem sabe você não tem condições de ver o resultado de tudo isso. Às vezes nós analisamos, buscamos e não conseguimos ver, mas depois você vê, depois você verá o que o próprio Senhor Jesus disse: o que eu faço agora, vós não podeis saber, mas saberás depois. E assim aconteceu com aquela família, com aquelas irmãs. E a Bíblia disse que agora Jesus começa a tratar com a incredulidade dos discípulos. Jesus agora começa a ministrar aqueles que estavam perto dele, que eram os seus discípulos, que eram aqueles que caminhavam com ele diariamente, aqueles que estavam ao seu redor, porque havia no coração dos discípulos uma incredulidade também muito grande. Nós vemos nos demais milagres de Jesus, os discípulos não entendiam o milagre, a razão dos milagres, como em João capítulo 4, quando Jesus conversava com a mulher samaritana e outros tantos milagres. A Bíblia disse que os discípulos muitas vezes não entendiam. Agora Jesus começava a ministrar os seus discípulos. Eles começavam agora a entender, e Jesus, quando chegou o momento, a Bíblia disse que ele voltou para a Judéia. E seus discípulos disseram: Senhor, ali te querem matar e tu voltas para lá. Ou seja, sempre eles analisavam as situações de uma forma humana. Eles não tinham condições ainda de analisar os movimentos de Jesus de uma forma espiritual. Quem sabe neste momento também você não tem visto nada espiritual sobre esta situação. E a Bíblia disse que Jesus ministrou os corações, e depois no versículo 11 ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus falava do sono da morte, mas os discípulos entendiam o sono físico. E Jesus teve que falar com eles abertamente, como falou
no versículo 14. Lázaro está morto. Era assim. Jesus tratava com a incredulidade no coração dos discípulos. Jesus queria, e sempre foi a intenção de Jesus, ministrar os discípulos, tornar aqueles homens rústicos, aqueles homens naturais, em homens espirituais. E louvado seja Deus, que sempre Deus vai lograr, sempre Deus vai alcançar, sempre Deus vai terminar o que começou nas nossas vidas. Efésios capítulo 1, verso 6, disse que, estando certo de que aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia da sua vinda. Jesus tratou com a incredulidade dos seus discípulos a respeito da morte de Lázaro. As coisas, foram sendo tratadas por etapa. Não que Deus precisa disso, mas nós, como seres humanos, precisamos. Nós precisamos do tempo. Deus não precisa de tempo para operar, porque Deus é atemporal, Ele é eterno, Ele é agora, Ele é o eterno presente. Ele não existe barreira do tempo, mas o homem precisa. Você precisa, nós precisamos. Quem sabe você ainda não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas essa situação, eu digo em nome de Jesus, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quero orar pela tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, no nome de Jesus, nesta madrugada, Senhor, eu estou orando pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, Pai, que serão ministrados através desse devocional. Senhor, em nome de Jesus, muitos dos teus filhos estão passando por momentos difíceis, por ventos, por enfermidades, por momentos dificílimos, mas alcance nesta hora, alcance o teu favor, alcance a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a ti nesta hora, Senhor, estende as tuas mãos de poder. Pai, em nome de Jesus, cura esta enfermidade, esta dor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro nesta manhã, nesta madrugada, a cura divina, declaro a libertação, declaro o teu agir poderosamente nesta vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio que tu és o Deus de perto, o Deus de longe, não existe distância que o Senhor não possa operar, nem enfermidade que o Senhor não possa curar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Deus que ressuscitou a Lázaro. Depois de 4 dias, o devolveu à vida, porque tu és o Deus da vida. E nós te exaltamos, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus, o Deus da vida. Em nome de Jesus, receba a vida, receba a cura, receba a libertação. Em nome de Jesus.